uma situação triste, né, que eles pegaram um símbolo cristão, que é a Santa Ceia, e colocaram com um teor bem ofensivo, né, para os cristãos. E algumas pessoas me perguntaram: pastor, por que Deus não fulmina aquele povo, né? Por que Deus não... Porque a França tem sido um país que tem feito coisas tão perversas, né? E é interessante que a Bíblia fala que Deus entrega a eles a sua própria depravação, né? Deus entrega a esse povo a sua maldade, né? Se o povo quer viver em pecado, Deus entrega ele para viver no pecado, né? Mas nós, como cristãos, é interessante que quando a gente faz algo errado, Deus nos castiga, né? Nos castiga, nos disciplina, né? Porque Ele ama os seus filhos, e aos seus filhos Ele disciplina, mas ao povo Ele entrega a sua perversidade. E o que a gente tem que orar é que nesse tempo em que os cristãos estão lá nas Olimpíadas, que eles possam testemunhar do Senhor Jesus, né? Porque independente de tudo que tem acontecido no mundo, o povo tem sede de algo diferente, que é o Senhor Jesus, né? Então que nós, como igreja de Deus, possamos realmente pregar o Evangelho, né? E hoje, como a gente tem essa liberdade aqui, né, graças a Deus, né, a nossa igreja não está sendo queimada nem nada, mas a perseguição vai aumentar, tanto para nós como no mundo, né? O que a gente tem que saber e pensar é como que eu vou enfrentar algumas questões de perseguição, tá bom? Vamos orar e vamos depois ler o capítulo 3 de Ruth. Pai, eu quero agradecer por tudo que nós temos feito aqui, continuar clamando, Deus, pelos missionários da igreja, pelas pessoas que se dedicam a pregar o Teu Evangelho, que o Senhor abençoe cada trabalho de pregação do Evangelho. Também, Deus, que nesse tempo que os esportes estão sendo celebrados, que pessoas que tenham amor pelo Senhor possam ter a liberdade de pregar o Teu Evangelho naquele lugar, e que muitas pessoas possam ser salvas, porque nós sabemos, Deus, que a Tua palavra nunca volta vazia e há poder no Teu Evangelho, poder transformador, e é isso que nós clamamos e pedimos agora, Deus, pela leitura da Tua Santa Palavra, que o Senhor nos dê um entendimento daquilo que nós precisamos compreender e ser transformados pelo Senhor através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema hoje é uma proposta arriscada, você vai ver isso já no comecinho do capítulo, né? Porque nós estamos lendo a história de Ruth, que é uma história de amor, né? E um amor diferente do que as pessoas têm ideia hoje, mas um amor, realmente um amor que é íntegro, né? Então diz assim a palavra: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de te buscar um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira, banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não dês a conhecer ao homem até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar que se deita, então chegarás e descobrirá os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseste farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o coração um tanto alegre, veio deitar-te ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se, o homem sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, que pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora,
Pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te disser... Acho que deu um clique aqui. Posso pegar outro? Aí... Eu tô meio resfriado, a voz está meio ruim, é bom, né? Ora, fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, bem está, aquele que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até pela manhã. Ficou, pois, ela deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais, dá-me o teu manto que tens sobre ti e segura-o. Ela segurou e encheu de 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse, como te passaram as coisas, filha minha? E ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso, ainda hoje. Então, o que a gente vê nessa história, nesse romance, né? Uma história tão bonita e tão importante, porque a gente sabe que o descendente de Ruth e de Boaz é o rei Davi, né? E do rei Davi veio o Salvador. Então, todo esse contexto que parece um contexto sem muito sentido, ele tem um sentido para nós do nascimento do Salvador. E essa história também é interessante porque Ruth, como ela era representante de um povo que em um determinado momento foi amaldiçoada por Deus porque rejeitou água e pão ao povo de Israel, né? Ela era uma moabita, representa para nós o povo que Deus amou. João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto de João 3,16, ele fala do amor de Deus pelo mundo, pelas nações do mundo, por todo mundo, por todo ser humano, né? Então, quando vem uma moabita e entra na graça do Senhor pela fé, mostra que Deus tem interesse pelos povos. Deus tem interesse por todos os povos. E Ruth representa isso. Uma nação fora do povo de Israel que foi alcançada pelo Senhor através do amor de Deus, né? Representa também eu e você, que somos pessoas que não fazíamos parte, né, da aliança que Deus tinha com Abraão, mas lembra-se que Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, quando a gente crê no Deus de Israel, a gente entende que é um Deus de Israel, nós somos abençoados, né? Então, essa é a questão. E depois do início da colheita, do capítulo 2 ao 3, passa-se 3 meses de colheita, das pessoas estarem colhendo, né? Então, e Boaz não tomou uma iniciativa, né? E aí a gente imagina que Noemi era uma mulher ansiosa, né? Ruth era mais tranquila, né? Ela estava ali vivendo pela graça, a gente sabe disso, falamos isso semana passada, mas Noemi, ela era extremamente ansiosa. Então ela vê que Boaz não toma nenhuma atitude, Boaz não faz a proposta para Ruth e tudo, então ela tem uma iniciativa, ela fala, Ruth, você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que fazer algo para que aquilo que eu tenho orado para você aconteça, né? Não é que ela queira dar uma ajudadinha para Deus, né? Às vezes a gente quer dar uma ajudadinha para Deus e põe tudo a perder, mas não, ela tem um plano, porque ela quer saber qual é o interesse de Boaz. E Boaz tinha alguns impedimentos, eu vou falar mais para frente, dele tomar uma atitude com relação a Ruth, né? Dele não se declarar oficialmente para Ruth.
Então, ela tem uma atitude, que eu posso dizer uma atitude arriscada. Ela fala para Noemi, olha, você tem que fazer o que eu estou te dizendo, para que esse casamento aconteça, né? Ela deu uma de São Benedito? Nós acreditamos nisso? Não. Nada disso, irmão, nós não acreditamos nisso não, né? Não é São Benedito não, é Santo Antônio, né? Que é o casamenteiro. Mas nós não acreditamos em nada disso, viu, irmãos? Amém? Amém. Então ela tem uma atitude assim, eu vou dar um jeitinho. Eu conheço uma mulher que dava um jeitinho para o casamento também, né? Mas não vou falar o nome dela não, porque alguns aí já estão rindo, acho que você sabe quem que é, né? Então, e ela começou a ter um olhar para Ruth, que eu acho que é interessante, esse relacionamento de nora com sogra, que se torna um relacionamento de mãe com filha, né? Ela fala aqui no começo, disse Noemi, sua sogra, minha filha, hei de buscar-te um lar para que sejas feliz. Ela sabe que o tempo de vida dela é curto. E ela está pensando agora numa maneira em que Ruth pudesse ser amparada, né? Até agora Ruth é que estava cuidando dela, né? Mas ela quer que alguém cuide de Ruth. Esse é um interesse genuíno de Noemi. Então ela dá uma orientação que eu acho arriscada, né? Porque a gente pensa assim, eu não sei se você foi assim que você conquistou seu marido, né? Você foi e deitou aos pés dele? Não sei, né? Mas ela fala assim, olha, você vai e começa a observar Boaz, né? Você vai na companhia das servas, como um dos parentes, e ela fala assim, você se arruma, né? Cuida da sua aparência, se arruma para se chegar, né, aos pés dele, né? E eu falei que Ruth, a semana passada, que eu acho que ela era bonita, né? Porque depois que uma mulher dorme, ela acorda com o olho tudo inchado, ela ainda é bonita, então ela deve ser muito bonita. E, de certa forma, Boaz já tinha visto a beleza de Ruth, uma beleza muito mais vista por Boaz do que meramente uma aparência física, né? As virtudes de Ruth foram vistas por Boaz, mas ele tinha esse impedimento que eu vou falar mais para frente. Então ela fala, então você observa onde ele for deitar, se arruma, né? E em secreto você faz o que você tem que fazer. Na hora que ele deitar, você descobre o pé dele, né? É interessante isso. Eu não durmo com o pé frio, viu, irmãos? Eu tenho que estar com o pé quente para dormir. Isso é uma coisa. E com o pé frio você acorda. Eu, às vezes, acordo com o pé frio, eu tenho que dar um jeito de esquentar. Põe uma meia, né? Ou põe nas costas da Zita para esquentar. Isso aí né? Não pode fazer não, irmãos. Mas uma vez eu fiz, ela me deu uma bronca danada. Porque nas costas da mulher é quente. Aí ele vem, né? E ela vem e faz tudo, né? Conforme a sogra tinha pedido, né? E ela tinha um risco sobre isso, um perigo com relação à reputação de Ruth. Você se oferecer para uma pessoa dessa forma, ele podia confundir ela com uma prostituta, algumas coisas assim, uma mulher que estava interessada nele por outros motivos. Então era arriscado, era uma proposta arriscada. Mas a visão de Noemi era pela integridade de Ruth e pela integridade de Boaz. Foi nesse aspecto que Noemi pensou nessa proposta. E ela creu que aquilo poderia dar certo, porque ela não queria nem que Ruth fosse defamada, nem que Boaz olhasse para Ruth de uma forma diferente, né? Então, ela vem com um pedido, né? E também não é um pedido para Ruth de sedução, você vai seduzir ele, não. É um pedido com relação à demonstração e uma declaração de amor, né? Que talvez ela falou assim, acho que é isso que está faltando. Boaz tem que entender que você tem um interesse genuíno, que você o ama. Então é essa a proposta que Noemi induz a Ruth a fazer, né? E Boaz era um redentor, era aquele que tinha a condição de chegar e propor casamento para Ruth, para que tudo que pertencia a Elimeleque
e ao marido de Ruth pudesse ser resgatado para a posse do filho que Ruth teria. Levítico 25, abra sua Bíblia em Levítico 25, 23 a 28, só para você entender essa questão. O que acontecia? Quando um israelita, ele tinha uma terra, tinha bens e tudo, e por algum motivo ele não conseguisse administrar os bens que ele tinha, ele vendia aqueles bens. Só que aqueles bens, eles ficavam por um tempo na mão daquele que o comprou, né? E mais para frente ele poderia requerer isso de volta. Eu quero de volta, agora eu tenho condição de pagar e comprar o que eu vendi, né? Por um preço justo, ele comprava de volta aquelas terras e ele tinha direito a isso, ele tinha prioridade a isso. Isso Deus fazia para que nenhuma família dos israelitas se empobrecesse a ponto de não ter nada, não ter uma herança. Olha como que Deus e a lei de Deus é tão perfeita, né? Se uma pessoa administra mal o que tem e ela perde, o seu filho pode resgatar aquilo que o pai perdeu. Isso também ensina uma pessoa a saber como administrar aquilo que tem. E no Levítico fala assim, 25, a partir do 23 diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Quer dizer, a terra pertence a Deus, não pertence ao povo. Eu deixei com você como administrador daquilo que eu tenho. É isso que Deus está falando. Portanto, em toda a terra, da vossa possessão, dareis resgate à terra. Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e o resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém tiver resgatador, porém vier tornar-se próspero e achar bastante com que remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu, e tomará posse da sua possessão. Mas se as suas posses não se permite reavê-la, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, a que lhe tornará sua possessão. O que é isso, questão do ano do jubileu? 49 anos depois que uma pessoa vendeu, se ele não tiver condição de resgatar, depois de 49 anos, volta automaticamente a terra àquele que era dono antes, ou o descendente dele. Isso tudo Deus olhando para que o povo não estivesse, não perdesse a condição de administrar aquilo que Deus tinha dado para ele, né? E também um valor, né? Inclusive para o filho daquele homem ter uma esperança de ter uma vida melhor, né? Deus pensa em todas as coisas, Deus é perfeito. Então esse era o problema, ele era um resgatador, um redentor daquilo que Elimeleque tinha perdido, né? E Noemi ficou sem nada, ela voltou sem nada, sem direito a nada. Mas esse homem podia comprar tudo aquilo que pertencia ao marido e aos filhos e devolver para a descendência dela, né? Você vê como que o israelita eles têm um amor muito grande ao seu descendente. Por isso que a gente vê tanto falar na nação de Israel o seu primogênito, aquele que vai levar o nome da família. Isso é muito importante. A gente tem perdido essa noção da importância que tem a família, da importância que tem os filhos. E Israel, o povo de Israel, dá muito valor a isso, a família, a descendência e a possessão que eles tinham, né? Há muito tempo atrás, eu conversando com um judeu, ele fala que o pai tem posses, o filho aumenta as posses, né? E o neto aumenta mais as posses. Essa é a visão judaica, né? E ele falou assim, no mundo o pai tem posses, o filho gasta as posses e o neto já não tem mais nada, né? Tem que refazer a história. Para o judeu era diferente, o judeu tinha essa noção. E quando perdia, quando administrava mal, Deus dava esse escape, né? Então, esse ano do jubileu era 7 períodos de 7 anos. Depois de 7 períodos de 7 anos, você explorando aquela terra, teria que devolver para aquele que tinha o nome, a não ser que a família toda se perdesse.
E o medo de Noemi era, se eu morrer e Ruth morrer sem nada, tudo aquilo que era da minha descendência, da minha família, que vai levar o meu nome, se perde, né? Mas não é isso que acontece. Então, ela estava agindo, visando a lei, né? Ela amava Ruth, respeitava Boaz e ela confiava em Deus. Mas a gente sabe que Deus, em muitos momentos, Ele fala para que Ele dá a bênção, Ele dá a direção, mas também fala, esforça-te, né? A gente tem que também agir de certa forma. Então, nas melhores das intenções, né, Noemi pensou nisso, mas ela estava baseada também na lei. Ele é o resgatador, Ele pode te resgatar, fale isso para Ele, né? E o resultado disso foi um sucesso. Primeiro que Ruth, ela obedeceu o que a sogra falou ao pé da letra, né? O pé, né? Sempre o pé no meio né, dessa história. Ela obedeceu, ela fez tudo o que a sogra mandou. Ela no final ela fala assim, tudo quanto disseres farei. Ela era obediente. Ela não tinha o conhecimento de Noemi da lei, mas ela tinha uma questão de obediência à sogra, do cuidado pela sogra. A gente sabe que ela abandonou tudo, família, para seguir a sogra, como diz a palavra, né? Então ela foi para a eira, ela esperou o tempo certo, né? E aí ela, de certa forma, depois que ela descobre o pé dele, deita, né? Ele acorda assustado, né? Ele cheio de espanto, surpresa. No 7:8 fala assim, havendo pois Boaz comido, bebido, né? Isso que também Noemi fala, depois que ele comer e beber, ele vai estar satisfeito, estar tranquilo, né? Que o homem com fome às vezes toma uma atitude meio raivosa, né? Tem gente que fica com fome e fica com raiva, já viu isso? Tá com fome e tá mal-humorado, aí come e já fica alegre, né? Então mulheres, para agradar o seu marido, dá o que comer que ele fica tranquilinho, que beber. Aí ele fala assim, alegre, veio deitar-se aos pés do monte de cereais, então chegou de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e viu uma mulher deitada a seus pés. E aí ele tem aquele susto. E aí ele pergunta, né, quem és tu? E ela respondeu, eu sou Ruth, a tua serva. Então ali ela se revela para ele, e é como eu falei, toda essa situação que tinha um certo risco, né, mas o risco não aconteceu porque Boaz era um homem íntegro. Se Boaz fosse um homem aproveitador, desonesto, isso poderia se dar mal, né? Ele não era, ele era um homem íntegro. Então, ele vem e ela fala, em todas as questões, a resposta da ela, eu sou Ruth, a tua serva, né? Nós temos um problema hoje com relação à submissão, à servidão, né? Nós não queremos, esse tipo de palavra nos ofendem muitas vezes, né? O servir, né? Um filho servir o pai é esquisito, a esposa servir o marido é esquisito, o marido servir a esposa é esquisito, porque nós não queremos nos submeter a Deus, em primeiro lugar, e submeter aquilo que Deus nos manda submeter, a patrão, a professores, né? Nós somos hoje criados para ser rebeldes, para não enxergar e obedecer autoridades que tem sobre a nossa vida. Mas Ruth não, ela fala, eu sou sua serva, né? E ela fala uma coisa que é muito interessante. Ela fala assim, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Isso aqui, no versículo 12, que nós lemos semana passada, fala assim, Deus, no versículo 2:12, diz assim, Deus de Israel, no final, Deus de Israel, sobre cujas asas viesse buscar refúgio, debaixo das asas de Deus, Ruth buscou refúgio. Agora ela fala no mesmo sentido. Boaz, me cubra com o seu manto, me proteja. E aqui é um pedido de casamento. Ela está se colocando diante de Boaz, como eu estou aqui, você pode ser meu resgatador. Então ela está demonstrando para
para Boaz que ela ama a Boaz. E isso faz toda a diferença. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Ezequiel 16, versículo 8, diz assim, olha como que Deus trata o povo de Israel, o seu povo. Ezequiel 16, 8. Dá um tempo de vocês abrirem. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o seu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, e dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, o Deus, e passaste a ser minha. Essa é a questão de estender o manto, de cobrir uma pessoa, agora você me pertence. E o que Ruth está falando para Boaz, se você estender o seu manto a mim, eu vou pertencer a você. Eu serei sua esposa, né? E você será o meu marido. E essa questão dessa revelação, né, e de quem era Ruth e do que ela fez é tão bonito, né? E aí mostra realmente um relacionamento que foi trabalhado e forjado por um tempo, né? Desde que Ruth vem apanhando e se vê nos campos de Boaz, e depois ele vê e fala, eu conheço você, minha filha, eu sei como você fez com a sua sogra, e esse trabalhar, né, de relacionamento que é tão bonito, né? Não aquela questão do amor à primeira vista, não, mas é um amor de conhecimento de quem é o homem, de quem é a mulher, é ele que eu quero, é ela que eu quero, né? Então isso se completa, né? E aí Boaz fala uma coisa tão especial, ele fala assim, no 10, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos, né? Então o que ele está falando para ela? Olha, o que você fez por sua sogra não foi melhor para mim do que você está fazendo por mim agora. O amor que você demonstrou por sua sogra não foi melhor para mim do que o amor que você demonstrou por mim agora. Ele reconhece o ato de Ruth como um ato de amor. E aí aquelas barreiras que ele tinha para não fazer o pedido, para não se declarar a Ruth, foram quebradas aqui, né? Então a primeira barreira que a gente pode enxergar é que ele era um homem velho. Eu falei semana passada, ele tinha entre 60 e 70 anos. Ruth tinha entre 30 e 40. Ele se achava velho demais para ela. E aí ele pensava, uma pessoa velha, né, e uma moça jovem, ela pode se interessar por um rapaz mais novo, mais bonito, mais forte, né? E por isso que ele fala assim, não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Não foi se interessar por um jovem, seja ele pobre ou rico, porque ele sabia que Ruth não tinha interesse por bens. Ela era uma mulher virtuosa, é o que ele fala mais para frente. Então, essa bondade de Ruth por Boaz foi vista, né? Então, o primeiro impedimento era uma questão de idade, né? E ela tinha esse impedimento na vida dela. O segundo impedimento era a questão dele não ser o principal resgatador. Tinha na família de Noemi uma pessoa que tinha um parentesco mais próximo com Elimeleque do que Boaz. Então, essa pessoa tinha o privilégio, vamos dizer, de chegar para Ruth e falar, eu quero casar com você e quero resgatar aquele que era seu. Ele não poderia ultrapassar isso pela lei, né? E chamar Ruth para casar sem que essa pessoa fizesse antes isso. Ele sabe disso. Então, no versículo 11 e 12, ele fala assim, agora, pois, minha filha, não temas, receia tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa, né? Essa questão de enxergar Ruth como uma mulher virtuosa é bem interessante. Sabe que na Bíblia hebraica, o livro de Ruth, ele não vem entre Juízes
e Samuel. Ele vem entre Provérbios, né, e depois os profetas. Porque quando fala de provérbio da mulher virtuosa, eles falam que ele, para o hebreu, né, para o judeu, eles falam que ele usou como exemplo de mulher virtuosa Ruth, né? Lá em Provérbios fala, mulher virtuosa, quem acharás? E aí fala várias qualidades da mulher virtuosa. E quando Boaz reconhece ela como mulher virtuosa, ele está falando, você tem virtude, você tem valor. Por isso que essa questão dela, falou, você está interessada por mim, né? Tem muita dessa questão de você olhar para o outro e valorizar aquilo que o outro tem, né? Então, ele vê essa questão, e do 11 e 12 ele fala assim, ora, muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Então, ainda tem uma pessoa que tem um privilégio. Enquanto ele não descartar essa ideia, Boaz não poderia propor casamento para Ruth. Tinha que ter um tempo. E aí ele começa a trabalhar isso, né? E o que eu acho interessante também é que ele preserva a integridade de Ruth. Você, marido, você jovem, essa questão hoje para nós é muito, muito preciosa. Hoje a coisa mais difícil que tem é um rapaz e uma moça, né, se preservar até o casamento, não é assim? As pessoas hoje não se preservam mais. As pessoas não se preservam mais. Infelizmente, isso acontece no mundo de hoje. Por quê? Porque os valores de Deus vão se perdendo. Infelizmente, isso está acontecendo. Hoje, essa liberalidade que tem com relação a sexo é uma coisa muito triste. Você vê um homem de praticamente 70 anos, né? Ele não se aproveita de uma moça, uma mulher mais nova que vai até ele. Eu não vou defamar o seu nome. E aí ele fala para ela, saia antes que alguém veja que você está aqui. Para que ninguém fale mal de você. Porque ele sabe que Ruth foi a ele não com uma questão de sedução barata. Mas ela vai até ele porque ela o ama. Ela vai até ele porque ela valoriza aquele homem. Ela vai até ele porque ela enxergou a integridade naquele homem. E ele não quer que isso se perca. Que ninguém fale mal dessa moça. Que ninguém fale mal dessa mulher. A fama que ela tem de cuidar da sogra não se perca por um detalhe. Por isso que eu falo que a proposta de Noemi foi arriscada. Porque ali podia pôr tudo a perder. Mas não é Noemi que está cuidando das coisas, não é Boaz que está cuidando das coisas, não é Ruth que está cuidando das coisas, é Deus que está cuidando. Amém, irmãos? Deus está presente nessa história. E isso que nós não podemos nunca perder. Deus, Ele tem algo melhor para nós, para mim e para você. Ele tem algo tão especial. Para você jovem que não casou ainda, Deus tem algo muito especial para você. Jovem, meninos, meninas, né? Para vocês casados, né? Que a gente volta a ter a integridade de um Boaz, o respeito de um Boaz, de uma virtude de uma Ruth. Esse é o ponto, né? Então, ele continua, não só cuidando de Ruth, mas ele também cuida eu acho interessante isso, ele cuida também de Noemi. Ele fala assim, me dá seu manto. E aí ele segurou, ele enche 6 medidas de cevada, né? Aqui é mais do que ela apanhou todo o tempo. Daria para comer durante 2 semanas. Eu não quero que você passe fome nem a sua sogra, eu quero cuidar de você. Já estou cuidando de você, vou cuidar do caso. Vou resolver esse caso. Esse caso vai ser resolvido, eu vou cuidar de tudo. Né? Então ele deposita essas 6 medidas de cevada, põe no ombro de Ruth. E Ruth era uma mulher forte, né? Pegou tudo aquilo, né? Levou até a sogra. E ela fala assim, chegando na casa da sua sogra, disse, como te passaram as coisas, minha filha? Né? Você imagina Noemi, né? Depois que ela mandou tudo, eu acho que ela não dormiu à noite, né? Ela ficou com o pé descoberto também, né? Ficou ali andando para lá para cá, ai, será que vai dar certo, né? Ó Senhor Jeová, né? Louvado seja o Senhor, né? Direcione tudo isso.
E aí ela chega, e aí ela já nem abraça a Ruth, né? O que aconteceu? Me conta aí, né? Essa história e tudo. Aí ela fala assim, ela contou e disse ainda, essas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Ele não estava cuidando só de Ruth, estava cuidando da sogra também. Essa questão da integridade, do cuidado, né, de 2 viúvas. Lembre-se disso, são 2 viúvas, 2 mulheres que tinham que ser cuidadas pela comunidade. Né? Deus ensinou a comunidade judaica a cuidar dos estrangeiros, dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Deus, quando Ele olha a comunidade que está à nossa volta, Ele olha a necessidade daquela comunidade. E Ele quer que também nós, como igreja, temos os olhos voltados para isso. O cuidado para isso. E aqui a gente vê uma coisa que Noemi, ela começa desde o primeiro capítulo, quando ela está entendendo Deus de uma forma errada, um Deus cruel, um Deus punitivo e tudo, depois ela enxerga um Deus de amor, agora ela vê um Deus de provisão, um Deus que a nossa confiança tem que ser depositada nele, tem que descansar nele. Olha o que ela fala no final, ela fala, então lhe disse, Noemi, espera minha filha, agora espera, não faça mais nada e confia, né? Até que saibas em que te darão as coisas, até que você venha a notícia de Boaz de volta, né? Porque aquele homem não descansarás enquanto não se resolver este caso, ainda hoje. Boaz fez uma promessa para Ruth e ele vai resolver essa promessa. Agora a gente tem que descansar. Agora a gente tem que confiar, porque Deus vai agir, né? Então ela já não está mais naquela ansiedade de querer fazer as coisas, mas agora ela vai esperar. Né? Então toda essa história, ela tem um ensinamento para nós que a gente precisa aprender como igreja. 3 coisas dessa história, talvez você tire outras lições para a sua vida, né? Mas para mim foi essas 3. Primeira coisa é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida não podem ser frustrados. Se você obedecer a Deus e caminhar com Deus como Ruth fez, os planos de Deus vão se encaminhando de uma forma tão perfeita. Mesmo se a gente se desvie de um lado para o outro e tudo, Deus vai trazer aquilo de volta para aquilo que Ele tem para nós, que é muito melhor. Deus tem algo muito melhor para nós como igreja, como família. E os planos dele vão se realizar. Quem fala isso é Jó. Jó fala assim, os planos do Senhor, de Deus, não podem ser frustrados. Porque quando Jó passa por todo o sofrimento dele e quando Deus age na vida de Jó e fala com Jó, aí ele fala, os planos de Deus não podem ser frustrados. Aí ele entende, mesmo que se ele não compreenda tudo o que passou, Satanás foi lá e falou com Deus, com relação a Jó, para quem não conhece a vida de Jó, Satanás vai e fala assim, como está o meu servo Jó? Deus pergunta para Satanás, ele está bem, o Senhor dá tudo para ele. Fala assim, então toca na vida dele e você vai ver que ele não vai me negar. Aí Satanás vai, mata os filhos de Jó, faz ele perder tudo que ele tinha. E aí a mulher de Jó fala assim, amaldiçoa esse Deus e morre. E aí ele fala assim, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí depois Satanás continua ali e ele fala, tira a saúde dele, mas não a vida. E aí Satanás age na doença de Jó. E aí os amigos de Jó vêm, começam a conversar com ele, começam a pôr coisas na cabeça dele, até que ele conversa com Deus. E aí ele entende que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele entende que apesar do sofrimento, de tudo que ele passou, Deus estava cuidando. Essa é a maior lição de Jó. Apesar da minha vida estar meio atabalhada, Deus está cuidando. Apesar daquela igreja ser queimada ali, que o irmão Alessandro mostrou, e aquela mulherzinha ali, naquela igreja toda destruída, naquela casa toda destruída,
ela pode falar, os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque a lição dela, a vida dela e aquela situação dela pegar as coisinhas que sobraram ali, mas continuar crendo em Cristo, continuar crendo no Senhor, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Vocês não sabem o impacto que tem aquela vida andando para aquela vizinhança ali, das pessoas que queimaram a casa dela, olhando para ela feliz com Cristo. Isso tem um impacto. Aquele pastor com a Bíblia na mão, aquele senhor com a Bíblia na mão, iraquiano lá, ele salvou o que ele tinha de mais precioso, o que a Bíblia é, o que você salvaria, né? Se a sua casa pegasse fogo, o que você faria primeiro, né? Primeiro seria a sua família, né? Ele salvou a Bíblia, porque é importante para ele, porque não tem muitas Bíblias. Então Deus, os planos dele não podem ser frustrados. Segunda coisa é que um povo redimido por Deus, nós como salvos, se você foi salvo, glória a Deus, se você não conhece a Cristo, se você não se rendeu a Cristo, faça isso. Faça isso. Nós temos que ser usados como uma comunidade de redenção, uma comunidade para olhar para o próximo, para o outro, com amor, com interesse pelo próximo. Lá em 1 Timóteo 5, ele fala sobre as viúvas, e esse texto vem bem a calhar aqui. A partir do 3 diz assim, 1 Timóteo 5, a partir do 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que aprendam primeiro a exercer a piedade, para com a sua própria casa, e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus, né? Então, se uma viúva não tem ninguém por ela, a comunidade tem que abençoar e cuidar. Agora, se a viúva tem filhos, netos, ou seja o que for, a família tem que ajudar. Nós temos que ajudar nossa mãe, nossa avó. Nós temos que ajudar nossa família. Nós temos que cuidar daqueles que sentem falta dentro da nossa família. É nossa obrigação. É nossa obrigação. Se você tem uma avózinha que você não vê faz muito tempo, vá visitar. Abraça ela. As pessoas mais velhas têm necessidade de um abraço, de uma conversa. Nós estamos perdendo isso, irmãos. Essa questão de você conversar e amar e mostrar o seu amor. E aí, Paulo está falando para uma igreja, olha, vocês têm que cuidar das viúvas. E se você é filho ou neto de uma viúva, cuide dela. É sua obrigação. Antes que a igreja cuide, você tem que cuidar. E ele continua, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Né? Foi o que Noemi e Ruth fizeram, tá? Elas confiaram em Deus. E Deus proveu. A mão de Deus proveu. E no 8 fala assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, é pior do que os descrentes. Então, se nós, como igreja, temos alguém da nossa família que está necessitado e a gente não toma uma atitude, alguma coisa está errada com a nossa fé. É isso que está falando. Nós temos a obrigação de cuidar das pessoas da igreja. Se Deus nos redimiu, nós temos que redimir também. Nós temos que usar como pessoas que estão ali dispostas a pagar um preço. Que redenção é preço pago. Quando o Redentor comprava as terras, ele pagava um preço. Um preço para dar dignidade àquela pessoa que perdeu. E a dignidade nossa só vem por Cristo. Nós não somos dignos por nossos valores. Nós somos dignos porque Cristo nos resgatou. Por isso. Então, no resgate, há um preço a ser pago. Todos nós somos Ruth. Todos nós somos Ruth.
Todos nós estávamos vivendo daquilo que sobrava, né? E Deus nos deu muito mais do que isso. Todos nós precisávamos ser resgatados. E fomos remidos pelo sangue de Jesus. Leia Hebreus capítulo 9, está falando sobre isso. Jesus derramou o seu sangue como preço pago pelo nosso resgate. O precioso sangue de Jesus nos resgatou. O precioso sangue de Jesus nos resgatou. Pela graça nós somos salvos por meio da fé, quando nós cremos. E a partir daí, né, nós temos alguém, um irmão mais velho, né, que nos resgatou. A gente está falando sobre perseguição e a igreja anglicana da Inglaterra, ela tem uma história contada por Martin Lloyd-Jones, de uma moça. E a igreja da Inglaterra anglicana, ela proibiu toda reunião que não fosse da igreja anglicana. E tinha algumas igrejas realmente cristãs que se reuniam todo domingo para o culto e celebravam a ceia. Essa ceia que foi desprezada por muitos aí. E eles celebravam a ceia. E aí eles colocaram guardas nas ruas aos domingos. E toda pessoa que saía de casa aos domingos, ela era abordada. E se ela estivesse indo a uma reunião religiosa, ela poderia ser presa e poderia ser morta. E uma moça, ela falou, não vou deixar de ir à reunião do meu Senhor. E ela foi, quando ela dobrou a esquina, vinha vindo os guardas, né? E eles abordaram ela. E eu achei interessante o que ela falou. Ele falou, aonde você está indo e tudo? Ela falou, meu irmão mais velho está morto. E esta manhã vamos ler o seu testamento. Ele fez algo por mim e me deixou uma herança. E quero estar presente quando ler o seu testamento e a sua vontade. Olha que interessante. Ela falou, então pode ir. Vai no velório do irmão, né? Mas ela não falou que ele ressuscitou, né? Não precisou falar, né? O nosso irmão pagou o preço pela minha vida, pela sua vida, né? E esse resgate é que faz toda a diferença. E as pessoas têm que entender quem é Cristo. E a nossa tarefa, e o exemplo que é dado no livro de Ruth, de Boaz, o resgatador, como Jesus, o resgatador. Aquele que tem o direito sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tanto para condenação, como para salvação. Ele é o justo juiz. Próxima vez que Jesus vier ao mundo, vai vir como juiz. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Né? Alguns falam, vinde bendito do meu Pai. E outros serão condenados. Essa é a história do mundo. Essa é a história do mundo. Por isso que Jó fala, eis que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E Jesus está vivo. E é aquele que pagou o preço, né? E nos deixou ainda uma herança. Muito mais do que nós merecíamos. Muito mais do que nós merecíamos. E a semana que vem, é a semana que vem, irmãos. Eu não sei se é a semana que vem que eu vou pregar esse texto, mas se for, nós vamos ler o casamento de Boaz e Ruth, né? Porque essa história tem um final feliz, né? E eles viveram felizes para sempre. Lembra que eu falei? Amém, irmãos? Nós vamos ler o capítulo 4 de Ruth, o término de tudo. E no final, só vou mostrar para vocês, ele fala, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Olha que, né? Esse é o finalzinho de Ruth. Gerou a Davi, o rei Davi. Então, uma mulher moabita que não tinha nada, né? Da descendência dela veio o rei Davi. Mas será que a importância para nós é o rei Davi? De Davi veio quem? Jesus. O nosso
Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então, tudo isso que faz deboche de Jesus, pode fazer o que for. Um dia, todo o joelho se dobrará. Na França, né? Nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, em todo lugar, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.